Bom dia, que bom que você está aqui. Olha só que maravilha. Vamos começar mais um momento do Eu Hora às 6 e vamos estudar também um pouco sobre a palavra de Deus de uma forma bem especial nesse dia 31 de outubro, onde comemora-se 500 anos da Reforma Protestante, não é verdade? Olha aí, vamos entender um pouquinho sobre essa história, como começou, de onde veio. Então já vamos direto para o negócio, senão o vídeo vai ficar longo. Correndo. Pegando aqui a Bíblia. Vamos lá. Primeiro vamos ver a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 17. Bom dia, irmã Vera. Olha que legal. Seja com a gente aí. Diz assim, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha, esse texto aqui foi onde abriu a mente de Martinho Lutero para que ele desejasse se reformar, desejasse viver realmente pela fé, viver como Deus deseja, tá? Vamos entender um pouquinho dessa história da reforma, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender qual foi o dia. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero cravou nas portas ali da igreja de Wittenberg as 95 teses que ele gostaria de declarar para as pessoas, explanar os seus pensamentos e contra o pensamento geral daquela época, religioso e tal. Essas 95 teses, 58 delas são de cunhos religiosos e 37 delas são de forma geral, batendo assim diretamente a pessoas específicas como líderes e também várias coisas que esses líderes faziam de errado, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho quem era Martinho Lutero. Vamos lá? Martinho Lutero, ainda jovem, gostava de farra, gostava de beber umas cachaças, gostava de ir para as festas, para a boemia daquela época. E um dia ele voltando de uma dessas festas aí junto com seu amigo, caiu um raio. E esse raio matou seu amigo na mesma hora. E ele ficou pensando, nossa, Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que aproveitar a segunda chance. Se eu tivesse morrido agora, com certeza eu teria morrido em pecado e não estaria salvo. E ele tinha uma visão errada do que era ser salvo. Ele tinha uma visão errada do que era fazer a vontade de Deus. E aí ele começou a frequentar o monastério, se tornou um monge agustiniano, e ele se espelhou muito em Santo Agostinho, que ele era uma pessoa também da boemia, que depois se transformou num grande líder religioso. Então Martinho Lutero começou a estudar, começou a frequentar o monastério e ali ele se tornou um grande religioso, só que de forma errada. O que ele fazia? Ele acreditava que ele podia ser salvo pelas suas obras. E quando ele errava, ou quando ele pelo menos sonhava com alguma coisa de pecado, ele já se martirizava, já batia nas suas costas, ele ficava muito chateado com aquilo, ele sentia mal, e ele percebia que ele não conseguia se libertar daquele desejo pecaminoso, ele tinha vontade de fazer as coisas ruins. Ele via alguém com vontade de orar, ele não tinha vontade de orar. Ele via alguém querendo ler a Bíblia, mas ele não tinha vontade de ler a Bíblia. Ele não tinha vontade de fazer nada de bom. Tudo para ele era complicado, e ele com isso se martirizava. E ele acreditava que essa era a forma correta de ser salvo, porque ele foi ensinado assim. O mundo religioso daquela época acreditava que era assim que a pessoa tinha que fazer. E ele acreditou mesmo piamente. Só que depois ele foi descobrindo algumas coisas erradas. E essas coisas erradas que ele foi descobrindo, na liderança dos líderes religiosos daquela época, despertou para ele o desejo de não realizar aquelas coisas. E ele percebeu que não estava muito diferente do mundo. E também algumas coisas despertou no coração dele o desejo de mudança, de reforma. Então vamos ver alguns pontos aqui que levaram Martinho Lutero a colocar as 95 teses ali na igreja e dar o início a essa reforma que perdura hoje, comemora hoje aí os 500 anos. Primeiro ponto foi a liberação da imprensa, ou a criação da imprensa. O primeiro livro a ser publicado em massa foi a própria Bíblia. E agora a Bíblia saiu da mão do clero, saiu da mão dos líderes religiosos para a mão do povo geral. Então todo mundo podia ler a Bíblia, ou pelo menos todo mundo não, a maioria deles poderiam ler a Bíblia, pelo menos as pessoas mais influentes daquela época. E com essa leitura da Bíblia, eles começaram a entender muitas coisas que eles não entendiam, e começaram a ver coisas que ele nem viu antes, e começaram a ter o seu próprio pensamento, a sua própria razão, e colocaram isso em prática. Então, isso ajudou bastante.
Outra coisa que levou o Martinho Lutero a desejar a escrever as 95 teses e ir contra os líderes religiosos daquela época foi o testemunho errado ou o mau testemunho dos líderes daquela época. As pessoas pregavam uma coisa e viviam outra. Por exemplo, o padre naquela época, né, os líderes religiosos, eles não podiam se casar, mas eles tinham sexo normalmente como as outras pessoas. Tinha uma venda de indulgência, eles acreditavam que poderiam vender o perdão. Só para você ter uma ideia, algumas cartas que eram vendidas ali, a pessoa podia fazer o seguinte: olha, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer muita leitura da Bíblia e tudo mais, mas eu gostaria do meu perdão. Então, me dá um perdão aí e eu vou pagar e está resolvido. Porque não tinha tempo nem de rezar, nem de orar. Então, já queria algo mais rápido. Então, eles vendiam algumas cartas e essas pessoas recebiam perdão. Tinha até algumas delas que a pessoa ia praticar um pecado, ele dizia já o dia que ele ia pecar, já dizia o que ele ia fazer e já comprava o perdão daquele pecado que ele já iria praticar lá na frente. Então isso aí chocou o Martinho Lutero, deixou ele muito triste. E não somente ele, como outras pessoas também, né? Porque as 95 teses não foi só da cabeça dele. Ele já viu de outras pessoas aí que já haviam falado sobre isso e gente que imaginava igual ele também, né? Outra coisa, as relíquias sagradas. Acreditava-se que quem comprasse as relíquias sagradas já ia direto para o céu, não passava nem pelo purgatório, né? Acreditava nesse negócio de purgatório aí. E uma delas eram lascas do pedaço da cruz de Cristo, crânio da cabeça de João Batista, coisas que Jesus havia tocado, coisas que os discípulos haviam tocado e deveriam ser compradas dali, e quem comprasse aquelas coisas com certeza estaria direto indo para o céu. Só que esse negócio é tão forte que tem gente que até acreditava que se fosse possível pegar todos os pedaços da cruz de Cristo que eles haviam vendido naquela época, dava para construir a Arca de Noé. Então, isso não era verdade, mas era o que eles acreditavam ali naquela época, né? Outra coisa, vendas de cargos. Isso mesmo, cargos eclesiásticos. As pessoas não precisavam estudar para se tornar um líder religioso. Bastava ter dinheiro. E muitas vezes, aquelas pessoas muito ricas, os filhos mais... Os últimos filhos, especialmente o caçula, a herança dele era pouco, ou muitas vezes nem recebia herança. Então, o pai pegava o filho, colocava ele para ir para a igreja, porque para ser um líder religioso ia ter prestígio naquele momento. Então ele comprava, ou quem sabe, uma posição de um padre, de um bispo, perdão. Então as pessoas recebiam ou compravam essa posição religiosa, e não por mérito, e não porque tinha estudado. Infelizmente, essa era a época, o que acontecia naquela época. Outra coisa que levou também à reforma foi a monarquia. As pessoas achavam, os líderes, né, religiosos, os líderes políticos daquela época achavam que a igreja não deveria ter tanto poder político como ela tinha. Então eles romperam com a igreja e criaram os anglicanos, né? E ali uma igreja diferente que rompeu com Roma, que rompeu com o papado, e ali criou a sua própria igreja. Porque eles queriam agora ter o poder político só deles. Também de forma errada isso aí, né? Outra coisa, o capitalismo. A igreja católica batia muito de frente, dizendo que o lucro era usura, que eles cobravam juro, e isso era cobiça, que não deveriam fazer essas coisas, que estavam errados na forma que eles ganhavam dinheiro e tantas outras coisas. E eles batiam muito de frente. Então o capitalismo queria se ver livre desse jugo romano, queria viver com a sua mente livre, e acabou ajudando e fornecendo meios para que o protestantismo crescesse e a reforma crescesse. Infelizmente, nós podemos ver aqui que algo muito bom, que foi o que Martinho Lutero fez, com as 95 teses, ele estava certo, deveria realmente fazer aquilo, mas infelizmente foi contaminado por pensamentos egoístas, por pensamento de pessoas que faziam as coisas erradas naquela época. Infelizmente acontece, né? Tudo que o homem faz hoje, infelizmente, está de forma assim velada, mas infelizmente acontece a manipulação do ser humano. E infelizmente tudo isso que aconteceu, ele rebateu muitas coisas que eram erradas naquela época, mas acabou acatando algumas coisas erradas, e infelizmente nós temos hoje a necessidade de uma outra reforma. Depois de 500 anos isso ainda é verdade. Então, voltando aqui ao assunto, só para você ter uma ideia qual era essas ideias, são muitas coisas, não dá para a gente falar tudo,
Então, eu escolhi algumas aqui para a gente dizer. A ideia era muito boa. Primeiramente, Martinho Lutero não queria se desligar da igreja. Ele queria que a igreja mudasse, porque ele acreditava que era a igreja de Deus e precisava apenas de algumas mudanças e sair um pouco do pensamento humanista para o pensamento de Deus mesmo, né? E ele trouxe algumas ideias ali de mudanças, de reforma. A primeira delas é que somente a Bíblia deveria ter autoridade e poder sobre as pessoas. Tá? Ele dizia que não eram os concílios, não eram as cartas, não eram os ditames dos líderes religiosos, mas sim a Bíblia como única regra de fé para o cristão. Outra coisa também que ele falava, somente a fé. Não era nessas relíquias, não era nas vendas de indulgências que acharia a salvação. Não era no sacrifício, porque ele já tinha passado pela experiência e sabia que não era correto fazer isso. Também somente a graça poderia salvar as pessoas. Outra coisa, somente Cristo era um líder religioso, não um papa, não um padre, não um pastor, não um diácono, não um líder de comunidade, mas somente Cristo deve conduzir a sua igreja, somente Cristo deve conduzir o seu povo. Só que, infelizmente, ele não conseguiu muito resultado. Daqui a pouco a gente vai ver. Outra coisa que acontece, a crítica ao celibato, crítica ao sacramento, dos 7 sacramentos que existiam na época, ele só aceitava 2, que era o batismo, né? E também a Santa Ceia. Só que não a Santa Ceia como é pregado hoje. Não como que o pão realmente vira a carne de Cristo, o suco vira o sangue de Cristo, mas como um ato simbólico de um rebatismo, de receber o perdão divino, ok? Então, olha só, a reforma coletiva, ela comprovou e mostrou o seu local na história, tanto é que nós estamos comemorando 500 anos dela, mas ela perdeu força ao longo dos anos. Por quê? Porque por ser coletiva, vem gente de várias ideias, como eu falei agora há pouco, e acaba incrementando e colocando as suas ideias, e as ideias dos homens geralmente não são boas. A ideia de Martinho Lutero era boa, porque ele estava baseado e pautado na palavra de Deus, na Bíblia, ok? Mas depois o modo que foi implantado isso teve problema. Por exemplo, teve que criar uma nova religião, e assim surgiu os luteranos, né, que seguiam os pensamentos de Martinho Lutero. E aí foram surgindo outras pessoas. A igreja anglicana foi colocando seu poder, o capitalismo foi colocando seu poder. As pessoas começaram agora a mudar o foco do pecado e mudaram só a roupagem e passaram para outros tipos de pecado. Por exemplo, não se acreditava mais nas relíquias, nos santos, mas hoje, infelizmente, as pessoas acabam adorando outras pessoas, como cantores, atores, ícones religiosos, até mesmo no meio cristão, pessoas se empolgam e se animam. Quando vê um cantor, ai meu Deus, que lindo! Pega autógrafo e tudo mais, compra camisa daquele cantor com foto. Isso também não crê que aquilo ali vai salvar aquela pessoa, mas é um tipo de adoração também, né? É um tipo de adoração também. Outra coisa que acontece bastante, não tem mais o poder centralizado político de uma só religião, mas existe aí várias religiões hoje e cada um quer ter o seu poderio, cada um acha melhor que o outro. Muitas vezes não vende mais a cruz, pedaço da cruz de Cristo, mas vende o sal lá do Mar Morto. Não vende as coisas que Jesus tocou, como o como é que chama? O cálice ali da Santa Ceia e tantas outras coisas que ele fala. Santo Graal, né? E tantas outras coisas que eles vendiam naquela época, não faz isso. Mas quer vender o óleo para ungir a casa, para ungir não sei o quê. E, infelizmente, é ganhar dinheiro também na custa do povo. E, infelizmente, muitas igrejas fazem isso. Até mesmo as igrejas sérias, as igrejas missionais, as igrejas que querem viver o que a Bíblia realmente ensina, algumas vezes perdem o seu foco quando querem reforçar algumas coisas de Deus. Então fica a dica para a gente. A reforma comunitária, ela tem o seu lugar na história, mas ela não é a melhor. A melhor reforma é a reforma individual. O justo viverá pela fé. Devemos ter uma igreja? Sim, devemos ter uma comunidade de crente. Mas devemos buscar essa comunidade de crente que, mesmo em pecado ou mesmo fraca, mas ela pauta tudo isso na palavra de Deus, porque é a única regra de fé do cristão. Devemos buscar isso. Se você está numa igreja que fazem coisas que fogem da Bíblia, sai dela. Procure uma igreja
que busca estar fazendo a vontade de Deus, porque a comunidade crente ela nos ajuda, nos mantém a permanecer no rumo. Mas a reforma espiritual ela deve ser feita de forma individual. É você e Deus, é você lendo a sua Bíblia, é você orando, é você clamando a Deus às madrugadas, às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde, a cada momento, quando você for comprar uma roupa, orar a Deus, quando você for dirigir, orar a Deus, quando você for pedir uma menina em namoro, orar a Deus, quando você for pedir alguém em casamento, orar a Deus, quando você já estiver casado, ore, 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 porque tem que orar mais ainda. Quando você for comprar alguma coisa no mercado, você tem que orar a Deus para saber se aquilo ali é certo ou não. Ou seja, viver não apenas uma reforma, mas viver reformando-se. É algo contínuo, algo diário, algo permanente e não pontual. Não buscar em outra pessoa a sua salvação, não buscar na religião a sua salvação, mas buscar em Deus, algo entre você e Deus. Foi isso que Martinho Lutero queria dizer, que não havia necessidade de alguém intermediar entre você e Deus, mas você e Deus pode ir diretamente com Deus e falar com Ele. Então fica o desafio para você, meu amigo, reforme-se a cada dia, tá? Viva uma vida na presença de Deus, de santidade, de comunhão, tá? Clame a Deus quando você for orar. Ore com o coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, com a sua mente voltada para Deus. Não faça simplesmente um mero ritualismo, mas busque a Deus de forma concreta mesmo, assim, busque como algo real, como se Deus realmente existisse na sua vida mesmo, não que fosse apenas palavras. Por favor, vamos nos reformar. Não vamos esperar mais 500 anos para Jesus voltar. A reforma aconteceu no passado, mas já se passaram 500 anos e ele não voltou. Gente, nós devemos estar cada vez mais buscando a Deus. Um reavivamento, uma reforma deve existir no meio do seu povo. Viva isso. Não devemos mais comemorar mais um aniversário da reforma. Eu não quero chegar no 501 ano da reforma protestante. Eu quero estar com Cristo antes de que isso aconteça. Eu sei que esse é o seu desejo também. Então vamos nos unir na busca de estar na presença de Deus cada vez mais. E assim teremos a vitória. Amém? Meus amigos, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para que haja essa reforma, que você verdadeiramente viva pela fé, ok? Não busque em comunidade nem em pessoas a salvação, mas em Jesus Cristo. Feche os seus olhos comigo. Pare o que você está fazendo agora. Pare o que você está pensando nesse momento e volte o seu corpo, seus afazeres, a sua mente para Jesus, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, estamos aqui nesse momento em oração, Senhor, clamando a Ti para que o Senhor esteja conosco. Martinho Lutero fez a sua parte. Grandes reformadores fizeram a sua parte. Homens e mulheres que deram a sua própria vida para que essas mensagens pudessem chegar até nós hoje. Mas, infelizmente, Deus, tem pessoas que se aproveitam da fé, da simplicidade da maioria do povo para poder explorar. Mudaram os nomes, mas o ato é o mesmo, o pecado é o mesmo. Infelizmente, líderes religiosos que não dão bom testemunho, homens e mulheres que se dizem cristãos, mas não dão bom testemunho, igrejas que vendem indulgência, entre aspas, né, e vende o perdão, ou vende a prosperidade em coisas que são banais, simplesmente pelo amor ao lucro, mas que o Senhor Deus possa dar a recompensa para essas pessoas no momento certo, que elas possam receber, ó Deus, a sua recompensa. E eu sei que o seu desejo é que elas se salvem, então que elas possam se arrepender, ó Deus, e receber a recompensa da salvação, a recompensa do perdão. Mas infelizmente, ó Deus, se eles não se arrependerem, que o Senhor Deus possa tocar na vida dessas pessoas para que eles parem de perturbar a vida dos outros. E abra os olhos daqueles, ó Deus, que estão enganados com esse tipo de gente, que eles possam acordar para encontrar a igreja verdadeira, encontrar um grupo de crentes, ó Deus, que quer fazer a tua vontade. Mas o mais importante, ó Deus, que cada um de nós, mesmo nós que estejamos numa igreja séria, mesmo aqueles que vão encontrar uma igreja séria, possamos entender que a reforma é individual, possamos entender que devemos orar a Ti, ó Deus, somente a Ti, devemos viver pela fé, devemos aceitar a salvação pela graça, devemos aceitar, ó Deus, o nosso ensinamento através da Bíblia, devemos aceitar que Cristo é o nosso Salvador e não buscar a salvação em outras coisas. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Deus, a permanecer firme nessa jornada. Nós muitas vezes criticamos quando comemoramos aí da reforma, a Igreja Católica em si,
porque a Igreja Católica que era a igreja única naquela época, que foi bombardeada pelas 95 teses ali de Martim Lutero. Mas muitas vezes nós vivemos isso, Deus, esses pecados também na nossa vida. E não queremos julgar nenhuma igreja, mas queremos julgar as igrejas que não façam a tua vontade. E queremos estar presente, Deus, na igreja que faz a tua vontade. E queremos viver o que o Senhor ensina e o que está na Bíblia. Por favor, nos ajude, Deus, a abrir os nossos olhos e entender o que é melhor para nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Martim Lutero utilizou o meio que ele tinha na época. As pessoas colocavam os cartazes nas igrejas, nos portos para propagar. Até hoje as pessoas fazem isso, né? Quando tem uma festa, um evento, eles colocam nos muros aí e tal. Martim Lutero usou a porta da igreja de Wittenberg no ano de 1517 para propagar as 95 teses, propagar a reforma protestante. E isso ecoa até nós hoje. Então, nós devemos usar o nosso meio que nós temos hoje, que são a mídia, né? O Facebook, o WhatsApp, que mais aí? O YouTube, Twitter. Então, pega esse vídeo. Se você gostou, mande esse vídeo para os seus amigos, tá? Se você não gostou, mande para os seus inimigos, tá bom? Mas compartilhe esse vídeo, copie o link, bote no grupo do seu WhatsApp, passe esse vídeo para frente para que mais pessoas possam assistir e possam compreender um pouco da reforma protestante e da necessidade de viver uma comunhão com Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Hoje nós estivemos juntos, mas não fique triste porque eu estou indo embora, porque amanhã eu vou estar de novo com você e conto com a sua companhia. Fiquem com Deus e tchau, tchau.